Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E os grãozinhos trazem para a gente hoje a continuação da leitura de ontem, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, nas instruções dos Espíritos, da ingratidão dos filhos e os laços de família, ainda sob a leitura de Santo Agostinho. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer e sua consciência pode estar tranquila. Mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação pela certeza de que não é senão um atraso e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Gente, eu vou parar aqui novamente, né? A criança, ela manifesta desde pequeno, né, os seus instintos bons ou maus. Porque isso, a criança, ela está muito mais próxima da existência anterior do que da existência atual, né? Então, ela traz o desenvolvimento moral que adquiriu nas existências anteriores, né? Sejam bons ou ruins. Esses instintos vão se manifestando nessa criança, né? E qual que é a obrigação da gente como família, como pais, como responsáveis por esse espírito que reencarnou aqui na Terra? É educá-lo, é mostrar a ele o caminho certo a seguir aqui nessa encarnação, para que ele possa melhorar, para que ele possa crescer, não é? E nós temos que demonstrar, não só falar. Meus guias falam, principalmente o preto velho que trabalha comigo, pai João, ele fala que nós temos que ensinar, nós temos que educar pelo exemplo, né? Nós temos que dar o exemplo. Não adianta nada eu ficar falando ali na cabeça da criança, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, se eu mesmo não faço, né? Então nós temos que educar pelo exemplo. Por quê? Porque a criança ela vai aprender vendo o que você está fazendo. Se você está ali como responsável por ela, né, como pai, como mãe, como tutor que seja, você tem que dar o exemplo do melhor, né? Não adianta eu falar, faça isso, você não pode ser agressivo, você tem que respeitar, né? E se eu sou assim dentro de mim, né? Se eu sou agressivo, se eu não respeito ninguém, se eu me intrometo na vida das pessoas, né? E eu estou dando exemplos, viu, gente? Não adianta eu falar e não fazer o que eu falo. A criança vai se mirar naquilo que eu sou, naquilo que eu estou falando para ela, não, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou mostrando para ela no meu dia a dia como eu sou. Ela vai pensar, gente, mas ele fala isso para mim fazer isso, para mim fazer aquilo, mas ele não faz. Então por que eu vou fazer, né? Gente, nós temos uma responsabilidade muito grande. Assim que nós assumimos perante o Pai o compromisso de receber esse Espírito que vem reencarnar aqui com a gente, na nossa família, né? Pelo qual nós nos tornamos responsáveis. Nós temos a obrigação de educar esse Espírito.
de mostrar para esse espírito o caminho que ele tem que seguir. E nós temos que fazer isso dando exemplos, seguindo no mesmo caminho que nós falamos para essa criança seguir. É uma responsabilidade muito grande, né, que nós assumimos ao aceitar um espírito que pediu para reencarnar no nosso meio, né? Então vamos procurar não só falar, vamos procurar ser exemplo para esse espírito, para essa criança, né, a qual nós temos uma responsabilidade. Tá certo? Nós somos responsáveis pelo compromisso que nós assumimos. Então nós temos que mostrar que nós somos capazes, né, de educar esse espírito, para levar esse espírito ao progresso que ele precisa alcançar. Tá bom? E amanhã a gente continua. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 778, na Lei do Progresso, falando sobre o estado natural. O homem pode retrogradar até o estado natural? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. A gente sabe, gente, né, pelas instruções mesmo dos espíritos, que o espírito não regride. O espírito pode até estacionar em uma reencarnação, mas ele não regride. Tudo que ele já aprendeu fica gravado na sua memória espiritual. Então, o espírito vem a uma reencarnação para crescer, para atender à lei do progresso, né? Porque nós temos sempre a obrigação, né, de crescer, de melhorar moralmente. Então nós não retroagimos ao que nós já fomos, tá? Nós podemos estacionar por um período, mas nós temos que evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, tá certo? Então o espírito não retroage, ele só progride, mais rapidamente, menos rapidamente, mas ele veio aqui nessa terra para progredir, tá bom? Peço a Jesus que abençoe nossa quinta-feira, nos traga paz, harmonia, saúde, equilíbrio e bastante trabalho para a gente poder se manter nessa terra, né? Vamos lá. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.